Fala, cervejeiro! Tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel e você é muito bem-vindo ao H2 Beer. E no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre uma abraçagem muito louca, nossa IPA, feita de Quake Voss e o lúpulo Azacca. Então segura a vinheta e vem comigo! Bom, cervejeiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ó, clica no botão inscreva-se, ativa o sino para receber as notificações dos vídeos mais novos aqui do canal. Nós também estamos no Twitter e no Instagram, então segue a gente nas redes sociais que tem muita coisa bacana. Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa abraçagem que foi muito doida, porque aconteceu bastante coisa legal. A gente estreou nosso estúdio cozinha para a nossa primeira abraçagem. Então essa cerveja foi a nossa primeira cerveja feita no novo estúdio do H2 Beer. Além disso, eu utilizei pela primeira vez a levedura Quake. Pois é, aquela mesma levedura que eu ganhei e que tem um cardzinho aí para você que não viu esse vídeo. Utilizamos também um lúpulo que eu estava bem curioso, é o lúpulo Azacca. Bom, essa cerveja está terminando de fermentar aqui, ó, a monstrona. Então, logo ela tá aqui pra gente fazer o review dela. A cerveja tá ficando maravilhosa, eu tirei uma amostra ali, ela tá perfeita. Então daqui a pouquinho tem vídeo do review dela. Vamos falar o que rolou nessa abraçagem. Cervejeiro, tá aqui os nossos maltes, já separei eles, então agora é só vir pra moagem. Bom, cervejeiro, e aí na hora de fazer a nossa mostura, é bem simples, preparamos a água aí com um perfil valorizando o amargor, é importante isso, é uma IPA, então a gente quer realmente que a distribuição ali entre o dulçor e amargor, a gente valorize um pouco mais o lúpulo. Até porque eu estou querendo tirar bastante proveito desse lúpulo novo, que é o Azacca. Nunca utilizei, então eu estou com bastante perspectiva para esse carinha. Por isso foi importante fazer a correção de água. Mostura simples, a gente seguiu a nossa rampa padrão, com uma pequena diferença. Eu optei por fazer ela um pouco mais alta. Por que eu optei por fazer ela um pouco mais alta? Justamente porque a levedura Quake tem uma tendência a quebrar bastante os açúcares, até mesmo os açúcares de cadeias maiores. Quando você faz uma cerveja utilizando a Quake, a tendência é que ela se torne bem seca. E pensando nisso, eu quis equilibrar, já que eu queria que tivesse um certo corpo na cerveja, não queria que ela terminasse muito seca. Então eu fiz essa abraçagem com uma rampa única de 67,4 graus e mantive essa rampa até o término da conversão. Depois dessa conversão, aí, bicho, é só seguir para frente. Também fiz o mash out, né, mantendo ali em 10 minutos 75 graus aproximadamente, onde eu concluí o processo de mostura. Dali para frente, só tocar para fervura. Bom, a adição de lúpulos aconteceu de uma forma bem simples, a gente só fez a adição de 60 minutos e a adição de 0 minutos.
A ideia era realmente trazer o amargor do Azacca, né, já que ele é um lúpulo de utilização mais pro amargor, mas realmente eu vou lançar um dry hopzinho de Azacca nessa cerveja. Ok, e como é que foi a distribuição dos nossos lúpulos? 40 gramas de Azacca aos 60 minutos e 20 gramas de Cascade aos 0 minutos. E aí a gente terminou a nossa braçagem. Feito isso, deu bastante trabalho, um ponto que eu não estava prevendo e que realmente atrapalhou, até eu fiquei sem imagem no final, né, da fervura, é que, cara, deu muito vapor. Eu estava num dia bem úmido e isso favoreceu a vaporização. Aqui o estúdio ficou impregnado, parecia realmente uma nuvem espessa aqui e a gente ficou totalmente embaixo dessa nuvem. Foi bem difícil, mas no final tudo deu certo, acabou bem. Terminamos a nossa cerveja, coloquei ela para fermentar e dessa vez eu utilizei o galão de 20 litros com um cap, esse capzinho aqui que, cara, é uma mão na roda. Bom, a gente fez uma braçagem bem tarde da noite. Para vocês terem ideia, eu comecei a fazer essa braçagem às 9 horas da noite e fui terminar, era por volta das 3 da manhã. Eu deixei a levedura para ser inoculada na manhã seguinte. Eu acordei bem cedo, por volta de 8 horas, e o mosto já estava bem resfriado. Lancei a Quake ali e, por incrível que pareça, o meu airlock não durou muito tempo. Aproximadamente 8 horas estava explodindo a fermentação e, pessoal, sem brincadeira, a Quake realmente é muito rápida. Ela já estava totalmente atenuada em 70 horas de fermentação. A fermentação ocorreu, é claro, com uma temperatura um pouco mais alta, ela ocorreu ali por volta dos 32 graus em média, tá? Eu não estou tendo muita oscilação de temperatura e mantive esse perfil de temperatura durante essas 70 horas. Depois desse período, eu fiz a transferência da cerveja para o balde fermentador e aí eu coloquei realmente na minha geladeira para maturar. Quero realmente que a maturação extraia o melhor do potencial dessa cerveja. Pela prova que eu já tive dessa cerveja, ficou, cara, incrível. Foi realmente um experimento muito interessante e eu agora quero fazer a carga do dry hop. Tem vídeo aí saindo muito em breve. Tem a degustação dessa nossa IPA muito louca. Bom, pessoal, e é isso aí. A nossa braçagem rolou bem tranquila, sem muito contratempo, exceto durante a fervura, onde a gente realmente apanhou um pouco aqui com a dissipação do vapor. E também conseguimos uma cerveja bem interessante. Pela amostra que eu já tive ali do nosso maturador, cara, essa cerveja tá com um perfil muito interessante, um frutado bem intenso. Que cerveja maneira. Então, a gente vai fazer o vídeo da degustação dessa cerveja muito em breve. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso dia de braçagem. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço cervejeiro.